Aqui no Porta Aberta a gente vai trocar ideia, informar, dar risada e abrir as portas pro diferente. Com Lucas Romano E Priscila Oliva. Sempre com um convidado novo e um tema de fritar o cérebro. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Porta Aberta! Olá, Bertinhos e Abertinhos! Tudo bom com vocês? Tudo certo? Brasil! Hoje em dia, esses problemas com imagem e a busca pelo chamado, entre aspas, corpo perfeito, afetam milhões de pessoas em todo o mundo e vêm se tornando cada vez mais disseminados aí, principalmente por conta das redes sociais, né? Ah, mas quem pensa que isso não está presente também na comunidade gay, tá muito enganado. Exatamente. Comentários como, se fosse magro eu pegava. Não curto negros, mas nada contra. Desculpa, mas eu só curto definido. Gordo e magrelo nem chamem. Olha, não topo se for afeminado. São cada vez mais comuns nos aplicativos de encontros. Afinal, o gay ideal existe? E pra ajudar a gente a bater um papo sobre esse assunto, convidamos uma pessoa que eu tô aqui até nervosa, porque a gente sonhou muito em ter essa pessoa aqui com a gente, que a gente tá querendo ele aqui há muito tempo. Por favor, recebam com o maior amor e carinho o apresentador, palestrante e consultor de diversidade, Samuel Gomes. Uma salva de palmas, Brasil! Bem-vindo! Olá, gente! Tudo bom? Muito prazer. Eu sou Samuel Gomes, estou muito feliz com o convite e com a oportunidade de estar aqui com vocês também. Ai, finalmente! Deu certo! Obrigado. A gente que tá muito feliz que você topou esse convite, de você estar aqui com a gente. O seu livro já está encomendado. Vou encomendar Ele o estreia meu em hoje. outubro, né? O livro Guardei no Armário, pela Companhia das Letras. Acredito que todo mundo tá muito ansioso e você também, né? Ai, sim, e todo mundo que estiver ouvindo, por favor, já encomende o seu. Eu tô porque doido se pra comprar ler. agora na pré-venda, antes do lançamento, você ainda vai ganhar um presentinho que é o pin da bandeira LGBTQIA+, maravilhoso. e que a Companhia das Letras tá fazendo especialmente para esse projeto. Ai, que legal. E eu acho isso incrível, assim, né? É a diversidade realmente de dentro pra fora e é pra mudar realmente as nossas narrativas enquanto sociedade. Ai, Mas, arrasou. Samuel, é pra comprar no site da Companhia das Letras? Não, no site da Amazon, vocês entram Da na Amazon e aí vocês vão ver lá que tem o livro na pré-venda mais o pinzinho. E aí, quem comprar através da pré-venda até o dia 30 de setembro, além de receber o pin, vai receber o livro autografado. Ai, que legal. Ai, maravilha. Ó, Brasil, aproveita, hein? Ó, mas já hashtag tá, fica a então. dica. E Samuel, eu vou aproveitar aqui o gancho do livro que você vai lançar, o Guardei no Armário, pra você contar um pouquinho pros nossos ouvintes sobre você e quando que você percebeu que você precisava falar sobre diversidade e compartilhar suas experiências. Bom, eu tenho uma vivência muito próxima de muitos brasileiros e isso eu só fui perceber quando eu comecei a compartilhar um pouco das coisas que eu tava passando. Eu sou da terceira geração da minha linhagem de família, dentro da mesma religião, que é uma religião evangélica cristã, muito, muito rígida, que é a Congregação Cristã no Brasil, na qual eu cresci e ainda a família da parte da minha mãe ainda frequenta. É uma igreja muito rígida, muito conservadora. Eu cresci também na periferia de São Paulo. Eu sou preto retinto, minha família é toda de pessoas pretas. Eu nasci em 87, minha infância foi nos anos 90, minha adolescência nos anos 2000. E aí a gente vai fazendo os recortes históricos e vai entendendo qual que era a realidade daquela época, né? Eu vivia na periferia de São Paulo, uma das periferias mais perigosas da época, era Americanópolis. Frequentei muitas ONGs por escolha minha mesmo, porque encontrei na arte, na cultura e nos estudos um refúgio, mas também porque meus pais não permitiam que nem eu, minha irmã, ou meus primos também, isso todos os parentes não deixavam que a gente brincasse na rua. Isso só fui entender depois, que crianças pretas brincando na rua pode ser um perigo para um policial. Então eu não brincava na rua. Eu tinha a falsa sensação de segurança, de acolhimento, eu falo como falsa sensação porque eu explico melhor isso no meu texto, no livro, quando eu estava na igreja, porque ali era um momento que eu me sentia pertencente a um lugar, e aí quando eu dou palestra eu costumo dizer que a igreja na periferia está para além da fé. Quando o Estado falha, quando o governo falha em cumprir o mínimo, as pessoas estão procurando um lugar aberto que estão tentando te dar o mínimo de conforto. Exatamente. Só que no meu caso, apesar de eu ter esse mínimo de conforto, eu nunca me vi encaixado dentro dos padrões que a igreja exigia. Eu sei da minha sexualidade, não com toda certeza, mas eu já entendia que eu era diferente dos outros meninos. A minha memória mais antiga desse assunto é com 6 anos de idade, quando a gente brinca de casinha com amiguinho, com amiguinha, e eu entendo que eu tenho sentimentos ou carinhos pelos amiguinhos e não pelas amiguinhas, mas nada é sexualizado, é mais afeto. E aí um outro ponto que me faz ter
essa certeza, ainda mais, por mais que seja muito cedo, é quando minhas tias, meus tios falam, e as namoradinhas? E isso me incomoda, porque falando hoje já me incomoda porque somos crianças, né? Que namorada, a gente só quer brincar. Só que naquele momento eu já entendia que pela forma de falar eu já seria julgado. Uma vez, fazendo de novo o recorte, minha família inteira era da igreja. E ainda é. Pra somar ainda isso, até a terceira série, que hoje mudou muito, né? Eu já sou tia velha. Mas na terceira série daquela época, eu estudava numa escola particular que meu pai trabalhava numa instituição que ele conseguiu ter a bolsa pra mim e pra minha irmã. Nesse lugar que nós estudamos, eu e minha irmã éramos as únicas pessoas negras daquele colégio. E nós sofríamos por isso. Quando meu pai perdeu o emprego e aí a gente teve que mudar pra uma escola pública, isso não foi um problema pra gente. Eu já não me sentia diferente pelo tom da minha pele. Mas ainda assim continuava me sentindo diferente pela minha sexualidade. E isso era um peso ali dentro. Além do tom da minha pele, porque eu também era o mais retinto, né? Então todas essas vivências e todos esses aprendizados, e lógico que aqui só falei mais ou menos o início da minha vivência, mas de todo esse processo, que hoje eu tô com 32 anos, mas de todo esse processo eu fiz um registro, um blog, li muitos livros, assisti muitos vídeos, fui para algumas ONGs, me tornei militante, palestrante. Muitas coisas aconteceram para que eu chegasse hoje com esse livro na Companhia das Letras, pelo selo Paralela, para dizer para a sociedade, olha, bichas pretas existem, pessoas periféricas existem, políticas públicas de inclusão faz isso acontecer. Então vamos incentivar essas coisas, sabe? Não, é isso, disse tudo. Eu vou até te mandar um programa que a gente gravou, o último que a gente gravou com a Alexia Salvador, não sei se você conhece, que ela falou exatamente sobre ser LGBT e a relação com a religião. Foi muito bacana. Uma amigona minha, tem um vídeo no canal com ela, eu fiz um especial, Vote LGBT. Maravilhosa. Sim, maravilhosa. E ela foi escolhida como pré-candidata também, né? Oficial. Ela é oficial? Ontem, é oficial, agora ela é candidata a vereadora da cidade de São Paulo. Eu vou votar nela. Com certeza, é isso, gente, é isso. Eu tô planejando fazer uma entrevista novamente com candidatos e candidatas LGBTs esse ano, mesmo que à distância. Porque é isso, né? Não tem outra mudança a não ser pela política, pela democracia. A gente tá vendo que não fazer nada e só fazer textão não adianta. A gente hoje tá vivendo numa geração do mínimo esforço, né? Ai, quanto mais fácil for militar, melhor. Uma hashtag, somos todos alguma coisa. Ai, exato. Gente. Não adianta a gente pedir inclusão se a gente não colocar isso na política e não votar por representantes LGBTs que é P+, né? Exato. Ninguém vai falar pela gente, né? Total, exatamente. Bom, pra gente começar aqui e introduzir o assunto, Samuel, essa semana eu e a Pri, a gente conversou muito sobre representatividade, sobre se sentir representado e a necessidade de algumas pessoas de pertencerem a grupos, né, ou a um certo padrão. E a gente se deparou com uma enxurrada de fotos de homens gays descamisados na quarentena, onde parece que todo mundo o tempo todo precisa estar impecável aos olhos de certos padrões impostos, né? E a gente chegou numa temática de que existe o gay ideal, porque hoje parece que colocaram no pedestal um homem gay ideal, né? Que parece que ele precisa ser o tempo todo o mais bonito, o mais culto, o mais bem cuidado, o mais estiloso. Aí eu fiquei pensando, será que isso é uma forma de compensar a homossexualidade considerada por muitos como falha, compensando com essa série de qualidades fabulosas de anúncios de revista, né? Dentes brancos, cabelo liso, bem penteado, corpo sarado, um porte atlético, barba desenhada. Por que a aparência masculina, né, deve ser cultivada para ser aceita pela sociedade? Só que se a gente for analisar, né, todas essas cobranças estéticas fazem com que muitos homens apresentem sintomas depressivos, ansiosos, uma sensação de rejeição, isolamento, e muitos acreditam que se não atingirem esse corpo tido como ideal, entre aspas, não serão amados ou não vão ter um relacionamento, ou mesmo que ninguém vai querer transar com eles. Aí eu chego à questão, Samuel, você acredita que essas constantes mudanças que a gente tá vendo por aí, principalmente nas redes, na aparência da comunidade gay, tem alguma relação com essa busca constante pela aprovação dos heterossexuais, seja no comportamento ou na aparência? Por que essas pessoas buscam tanto essa transformação? Olha, eu acredito que dentro da comunidade, num modo geral, a gente tem uma predominância de pessoas que ainda têm a homofobia internalizada, né? Que ainda não tem desenvolvido em si, porque assim, não é porque uma pessoa se reconhece e publicamente se expõe como uma pessoa gay, aí eu vou falar
estritamente sobre o homem gay, e que é a galera que estão mais próximas de mim, são meus amigos, é o pessoal que eu convivo, e por mais que eu tenha convivência com pessoas lésbicas, com pessoas trans, com não binários, eu acho que a gente precisa partir desse princípio que a gente vai falar sobre homens gays e homens gays brancos ou negros ou amarelos. Eu acho que existe uma coisa que pega a todos. Existe um padrão, e o padrão é eurocentrista, ele é heteronormativo, ele é branco, ele é classe média alta, ele viaja pra vários lugares no mundo, ele tem os melhores iPhones, ele fala inglês, ele faz um monte de coisa. Só que eu não sou esse padrão. Me ver enquanto um homem gay negro foi um processo complexo e até doloroso, porque eu só me reconheço enquanto homem negro, por mais que eu tenha a pele retinta, depois que eu me entendo enquanto homem gay. No começo dessa conversa, não sei se vocês entenderam, que eu falo muito sobre a minha família sendo retinta, eu falo muito sobre essas questões, mas eu entendo a minha sexualidade, por mais que eu não entenda que aquilo não é algo ruim, com 6 anos de idade. Eu vou entender o que é de fato ser um homem negro depois dos 23. Por quê? Porque enquanto eu tô na igreja, os processos racistas que eu sofria, não que eu não sofria, eles não tinham nomes. Eles eram dados como vontade divina, aprovação de Deus ou alguma coisa do demônio. Mas era racismo, era preconceito racial, era questões sociais, sabe? Tinham nomes e as pessoas não faziam eu ter acesso a esses nomes. Sim. Mas eu só fui ter acesso a esses nomes porque eu sofri isso também. No começo da minha aceitação, quando eu tava ainda na igreja, o pastor, lá eu vou chamar de pastor para que as pessoas entendam, ele pregava e falava sobre o futuro dos jovens que estavam lá, e geralmente esse futuro sempre era casamento, filho e netos. E aí eu falava, bom, não é esse o objetivo que eu tenho. E quando eu moldava uma imagem na minha cabeça, por mais que eu não verbalizava, eu via eu com uma outra pessoa que era um homem, não uma mulher. Só que as referências que eu tinha, por exemplo, de casais, eram o que aparecia na TV. E quem lembra como é que era a TV nos anos 2000 quando apresentavam um homem gay? Era aquele casal Playmobil que aparecia de vez em quando na novela, era um bando de gente musculosa, super branca, rica, num bairro muito chique no Rio de Janeiro. Tipo, eu sou casado hoje com meu marido, que é de São Gonçalo, Luiz. Eu comecei a frequentar o Rio de Janeiro já faz 6 anos. E o meu espanto foi descobrir que o Rio de Janeiro é preto. E eu não sabia disso porque eu conheci o Rio de Janeiro da Globo, sabe? Quando você vai pro Rio de Janeiro, você fala, caramba, tem muito mais preto no Rio do que em São Paulo. E eu não sabia disso. Então, isso também é um reflexo do nosso racismo estrutural e tal, que faz com que pessoas negras, às vezes, não se vejam como pessoas negras. Então, voltando pro tema central, que é como é que é esse meio, esse rolê de, tipo, você tem que ter o corpo perfeito, eu não tinha. Com 32 anos, o nosso corpo muda e tá tudo bem. Mas quando eu comecei a sair, eu tinha 23, 24 anos, eu pesava, eu acho que uns 58, 59, 60 quilos. Eu tenho 1,83. Eu sempre fui muito magrelo. Muito magrelo. Depois eu fui descobrir que boa parte dessa minha magreza era por conta de uma doença psicossomática que eu adquiri por conta do armário, de ter ficado preso no armário durante muito tempo por conta da igreja. Meu Deus! Caramba. Então, imagina quantas pessoas ainda passam por isso, quantas pessoas tiram as suas vidas. Por mais que eu tenha passado essa fase de tipo, a igreja me condenando, eu não vou olhar pra isso e vou viver a minha vida. Quando você começa a ter as suas experiências dentro do meio LGBTQIA+, você começa a se deparar com pessoas, com homens gays muito machista, muito xenofóbicos, muitos racistas. Pelo menos eu não estava preparado para isso. Teve uma época na minha vida que comecei a achar que eu era viciado em sexo, mas não era. O que aconteceu comigo? Em meu primeiro ano, ou os 2 primeiros anos que eu começo a sair com caras, eu ainda estou dentro do armário e praticamente só meus amigos mais íntimos sabem da minha sexualidade. De pessoas da igreja, familiares não sabem. E também com medo de ser descoberto, todo o meu começo de sexualidade é feito, e depois também é feito de forma online. Não só por conta do medo de ser pego, mas porque as experiências me fizeram acreditar que eu não era desejado. As pessoas que não são acessadas na balada são as pessoas pretas. As pessoas das 2 horas da manhã são as pessoas pretas, quando todo mundo já tá muito bêbado. Sabe? A competição de quem beija mais só tá entre a branquitude, não tá entre os negros. E aí você vai ver entre todas as pessoas LGBTs
E aí a gente faz o recorte também das mulheres pretas quando falam sobre solidão da mulher preta, pensar na mulher preta lésbica, pensar no homem preto gay. Sim. Aquele que é afeminado, aquele que... Mesmo aquele que é o padrão, que tem o cabelo raspado, todo bombado, eu peço pra que vocês me apontem 10 casais de bichas pretas ou interraciais que tenham pessoas pretas. Eu desconheço. Aí você vai ver quantas delas estão em depressão, quantas delas estão pensando em suicídio, quantas delas são expulsas de casa, quantas delas estão precisando de casas de acolhimento. A maioria delas são pretas. E são elas que geralmente não têm o afeto que poderia ter dentro da própria comunidade. Então, quando eu percebo que o meu problema não era sexo, era afeto, eu começo a chorar. Porque eu entendo que eu não me gosto, eu não gosto do que eu vejo no espelho, porque o que eu vejo no espelho não é o que a revista vende, não é o que o pornô vende, não é o que o pessoal na balada vende. Então eu começo a aceitar as migalhas. Então, toma um pedaço de mim, toma um outro pedaço. É isso que você quer? Então tá bom, pelo menos você o mínimo aceito. Porque se minha família não me aceita, se Deus não me aceita, se ele me aceitar só um pedacinho, eu vou. E é por isso que eu fiz o livro, é por isso que eu faço esse projeto, para que outras pessoas não precisem passar por isso. Tem uma entrevista no meu canal com o Fabrício, um amigo meu, que ele falou assim: Samuel, eu nunca transei numa cama. Ele é um homem negro, gay, magrinho, afeminado, passivo. E é interessante falar sobre isso por conta de todo o estereótipo e preconceito que tem em relação a homens negros e toda a fetichização. Sim. E ele falou assim, não porque eu não quis, mas porque as pessoas com que eu me relacionei nunca quiseram e nunca me levaram. Todas as relações sexuais que eu tive até hoje foram de forma clandestina. E a única pessoa que eu amei me humilhou. Se torna quase como um homem objeto, né? De uma certa forma. É isso. Total. É a objetificação do homem negro, quando a gente fala sobre isso. Sim. Isso é só a ponta do iceberg. Eu tenho histórias, tipo, Nossa. o quanto que isso machuca essas pessoas, sabe? Eu recentemente fiz uma gravação com um amigo meu da época de escola, que eu reencontrei, e disse pra ele o quanto que ele foi importante pra minha autoaceitação. Apesar de toda a dor que ele sofreu, ele é um homem preto também, que estudou no mesmo colégio que eu, e eu lembro de uma situação que tá no meu livro também, e ele também nunca esquece, que a escola inteira, lógico que eu nunca estava vendo, eu e meus amigos, que hoje somos todos LGBTs, vimos isso acontecer. A escola inteira chamar ele de viado, ele ter que se esconder dentro da sala do diretor, Gente. aos prantos. E ele aprendeu a voltar pra casa correndo. Nossa. Então ele tinha ajuda de uma das porteiras lá, da pessoa que ficava lá na porta, na portaria, Nossa, pra abrir pra ele mais cedo pra ele fugir. E eu acho que tem uma coisa também, né, Samuel, da fetichização de corpos negros, né? Eu tava vendo uma live com o Hugo Bonemer e o Ícaro Silva, e ele falou exatamente isso, né? Eu vou falar aqui a fala do Ícaro, entre aspas aqui, ele falou: eu, como menino viado preto, vou falar pra vocês, meninos bichas brancas, parem de hipersexualizar os nossos corpos, sacou? Parem de achar que a gente é o negão que vai satisfazer os seus desejos. Olhem pra nossa afetividade, que é apenas como se fosse corpos negros, que a gente já vê muito isso dentro da comunidade heterossexual, né? Principalmente com as mulheres. As mulheres negras são muito fetichizadas, estão sempre nesse lugar, né, do exótico, né? Daquela mulher que vai te satisfazer sexualmente. E aí a gente olha para a comunidade gay e isso também acontece com os homens. Isso é muito, muito triste, né? É como se fossem realmente o que o Lucas falou, meros objetos, como se não tivesse afeto. É exatamente isso. Nos desumanizam. Somos objetos. E tem que. E muitas vezes isso é preciso ressaltar. Esse tipo de discussão tem que acontecer ainda mais, muito mais, porque por mais que hoje existam alguns exemplos de casais negros, casais LGBTs negros, alguma coisa assim, ainda é muito pouco. A comunidade negra LGBT, se ela sofre, por exemplo, racismo na rua, se ela tem famílias que entendem sobre raça, ela chega em casa e ela vai ter o pai, a mãe, o familiar para consolá-lo ou para ajudá-lo nesse ato racista. Agora, se ele volta para casa para uma família que não o aceita ou que não sabe que ele é LGBT, ele volta para casa sozinho, ele volta para casa e sofre sozinho. E quanto que ele vai carregar isso pro resto da vida? Ele não poder dividir aquilo que ele passou, ele não poder ter alguém que vá o compreendê-lo e abraçá-lo, sabe? E aí quando a gente vai, eu tinha amigos, e aí eu coloco como entre aspas, porque eu também falo isso no livro, eu saía com algumas pessoas, alguns meninos, a maioria brancos, e eles chegavam pra mim e falavam assim: Samuel, porque você não vai conseguir namorar, porque você é muito exótico. As pessoas que você gosta, elas não vão gostar de você do jeito que você tá. Você, na época, usava black. Você usa black, você tem barba,
você deveria cortar o seu cabelo. Tipo, e isso eu ouvi, por exemplo, Falavam dentro da igreja uma vez, de um pastor também. Então, tipo, o racismo tá dentro ou fora de ambientes, não importa, não tô demonizando as pessoas gays, né, os homens gays, porque isso também escutei na igreja. Eu lembro de uma vez que eu fui impossibilitado de tocar o meu violino na igreja, porque eu estava com o cabelo do Will Smith, aquele cabelo quadrado do Maluco no Pedaço, sabe? Sei. Então, foi o único referencial que eu tive nos anos 2000 de um negro que se vestia do jeito que eu gostaria de me vestir naquela época, que tinha uma vida boa e que não estava com uma história de sofrimento. Fora isso, o que nós tínhamos de referencial na TV de pessoas negras? A Força do Querer, que é a novela que vai reprisar, só tem 2 personagens negros. Uma que é amiga da Isis Valverde, que praticamente nem sobrenome tem, e outro é um traficante de dreads. Me fala, como que a gente vai reconstruir a identidade negra no Brasil, sendo que os estereótipos são sempre reforçados, estereótipos ruins, estereótipos que não deveriam estar, sabe? Sim. A gente ia te fazer essa pergunta. Em que momento da sua vida assim, você se sentiu representado na televisão? Pela Vera Verão, mesmo não querendo ser a Vera Verão na época. Hoje eu sou uma das pessoas que mais tem falado dela na internet. Dos primeiros lugares que eu falei foi no canal Diva Depressão, que nós fizemos um especial pro Jorge Lafon, porque eu não entendo como que hoje, com muitos LGBTs com posições dentro de empresas, marcas, agências, como que não foi feito ainda um documentário sobre o Jorge Lafon? Exato. Sabe? Uma bicha preta que viveu nos anos 90, que batia a Globo em audiência e fazia com que as pessoas rissem, não dela, mas com ela. Sabe? Uma bicha afeminada falando sobre gênero ali, se vestindo com roupas ditas de mulher, mas nunca se colocou como uma drag queen. E morreu sozinho, de depressão. Exato. Quando a gente fala sobre a solidão do homem negro. Nem com todo o sucesso que ele teve. E com todo o sucesso que ele tinha, também foi impossibilitado de estar num programa de TV porque tinha um padre. Exatamente. Sim. Então, pra vocês entenderem que é muito mais profundo. Então, se hoje eu tô de pé, é porque Jorge Lafon já esteve, é porque Madame Satã já existiu, é porque muitas outras pessoas existiram e fizeram com que eu tivesse... Eu sou o eco do grito dos meus antepassados. E eles são meus antepassados. Bichas pretas que vieram antes e que foram muitas que fizeram com que eu estivesse aqui. Existe uma força muito grande de entender que quem apanha, quem muitas vezes leva pedrada, quem muitas vezes tá ali colocando a cara a tapa, é a bicha feminada, é a bicha preta, é a travesti, é a caminhoneira. Somos nós que estamos fazendo com que essas leis sejam aprovadas para que a gente possa existir, sabe? Para que a gente possa viver e sobreviver e amar, né? Exato, eu tava até lendo um pouco, né, sobre a questão dos gays afeminados, e a Pablo, para uma entrevista para a revista Trip, ela falou exatamente isso, que quem tá na linha de frente tomando porrada, tomando pedrada, são os gays afeminados, e que muitas vezes são rechaçados, são colocados também numa questão de objeto sexual. E tem uma questão que eu tava até vendo, um cara que é doutor pela Universidade Federal de Minas Gerais, ele fez um vídeo, esse doutor, ele chama Hétero Stefani, e ele tem um doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais sobre a masculinidade e a homofobia dentro da população gay a partir... Ele chama hétero? Hétori Stefani. Sim, meu Deus, é hétero. Não. E aí ele fala que gays afeminados são considerados traidores do privilégio masculino. E aí o Pedro, né, do Põe na Roda, ele tem uma fala muito importante numa entrevista dele, que ele fala o seguinte, que o que acontece que é por conta do machismo da sociedade em que vivemos, onde a mulher, embora tenha conquistado cada vez mais espaço e liberdade, ainda é vista como inferior ao homem. Então, esses homens que são gays e são afeminados, essa postura dele, essa feminidade ou feminilidade deles é vista como inferior, porque é sinal de que você tá traindo o seu ser homem. Tá indo contra a maré, né, parece. Exato. E isso é feito de forma subconsciente, porque eu me coloco nesse lugar no momento que eu tô me entendendo enquanto um homem gay. Quantas vezes eu já fui pro encontro e fingi uma masculinidade compulsória que não existia. Pra ser aceito. Só pra poder ficar com o cara. Só pra não levar um não. Porque, gente, eu sou uma pessoa negra, um homem negro, da periferia, sem privilégios nenhum. Eu consigo sair com uma pessoa, para que eu possa ter pelo menos um momento de prazer, não pensando nela, mas pensando em mim, eu tenho que emular alguma coisa, eu emularei essa coisa. E foi isso que eu fiz durante algum tempo, até que comecei a entender que isso não estava me fazendo bem.
E é dentro desse processo que eu tô tentando fazer com que outras pessoas também entendam que não faz bem. Porque muitos desses meninos que acabam se sujeitando a essas situações acabam sofrendo em relacionamentos abusivos. Sim, eu exato. digo, por mais que não tenha ali uma formalidade na relação, somos namorados, muitas vezes a pessoa fica tendo um relacionamento platônico por uma pessoa que só quer aquela pessoa só pra satisfazer o sexo ou o ego. Enquanto aquele cara preto que nunca teve o amor de casa, o amor dos parentes, ou o amor na vida, encontra naquele momento de sexo o único carinho que tem na vida. Então acaba se sujeitando a muitas coisas e às vezes colocando a própria vida em risco. Pelo simples fato de poder pertencer, nem que seja um pouco, né? É isso. E eu acho o seu depoimento e tudo isso que você tá falando que tá no seu livro, Samuel, eu acho muito legal, porque assim, hoje a gente tem muito essa questão das redes sociais, dos aplicativos e tudo mais, mas a gente tá falando de uma questão que vem aí há anos, né? Eu acho que os aplicativos e as redes sociais colocaram uma lupa para um problema que já existe há muito tempo. Ele não surgiu agora, ele não veio com a internet, né? É aquilo que geralmente falam nessas discussões. A internet, ela dá uma máscara fictícia. Por mais que você tenha ali seu perfil... Gente, eu lembro que quando eu entrava nos aplicativos que tinham a descrição, e isso ainda na época não era nem discutido, você tinha que aceitar. Simplesmente aceitar. Não gosto de negros, não curto afeminados e isso, aquilo. Tipo, gente, é surreal isso. Só que ver isso num aplicativo assusta. Não assusta? Assusta. Agora imagina você passar por isso ao vivo numa balada. Imagina você voltar pra casa depois de pagar horrores numa balada e ser maltratado. Sabe? Quantas vezes já fui com meus amigos pretos pra baladas, LGBTs, e a gente foi humilhado. Sabe? Teve uma vez que eu fui com um amigo meu, a gente tava com a cerveja num carnaval lá na Vila Madalena. E aí o cara chegou pra gente, porque nós estávamos com latinha na mão, todo mundo estava com latinha, e ele falou assim, quanto que é o lance? Eu falei assim, pera, isso daqui é uma cerveja. Nossa. Só pra gente, ele perguntou. É um absurdo. E você falou sobre representatividade, né, Samuel? E se a gente for parar pra pensar e fazer uma relação sobre o que é mostrado na televisão como o corpo de um homem gay hoje em dia, e a gente chega a muitas conclusões, e a gente passa a entender também da onde vem esse comportamento, porque muitas pessoas têm esse comportamento inaceitável que você citou, com corpos negros ou diferentes corpos do dito padrão. E se a gente for analisar, o corpo ele é uma construção, né? A gente constrói esse corpo, digo fisicamente, ao longo da nossa vida, né? Ele é construído e manipulado segundo os padrões estéticos de uma cultura. Só que se dentro dessa cultura gay o que é tido como lindo e desejado é o modelo da Calvin Klein branco, e é isso que foi imposto dentro da cultura, né? Esse ideal do hipermasculino, da hipermasculinidade, você acredita que isso um dia vai acabar ou isso sempre vai existir? Eu não sei se um dia, porque assim, o mundo tá tão doido que o mundo pode acabar amanhã, né? 2020, então não dá pra jurar que vai mudar alguma coisa. Não é? Mas, se por acaso a gente ainda viver mais um pouquinho nesse universo, eu acho que o caminho é esse, sabe? Porque é um tipo de discussão que não tá só nas Américas, é um tipo de discussão que tá a nível global. Sim. Falar sobre machismo, falar sobre a questão feminista, falar sobre direitos, isso é uma questão global, eu acho que está acontecendo em várias nações, isso também não tem a ver com a questão da sexualidade, do homem gay. Eu acho que vai acontecer, e eu acho que já está acontecendo de alguma forma, porque a nossa maior representante hoje do pop, eu isso digo como pop, não como movimento LGBT, é um homem gay afeminado, que Exato. é Pablo Vittar, sabe? Sim. Quem é que tá ditando muito como é que é feitos os videoclipes hoje em dia é a comunidade gay, sabe? Você vai ver as drag queens, os níveis que são os videoclipes, e aí você vê uma referência muito próxima num novo clipe de Luísa Sonza, por exemplo, na qual ela tá usando lace colorida. Há pouco tempo atrás já era difícil ver as pessoas com lace, agora as pessoas estão usando lace colorida, tipo drag mesmo, e tá tudo bem, sabe? Então a gente tá começando a entender isso, e recentemente entrei no TikTok e eu tenho visto que a molecada tá discutindo essas coisas lá de um jeito muito particular, e eu acho isso muito legal, sabe? Falar molecada entrega idade, não sou velha. Ai, adoro. E eu acho que a gente entra muito também numa questão de procedimento estético, né? Quando a gente fala aí de redes sociais e tudo mais, procedimentos estéticos sempre existiram, mas eu acho que eles eram um pouco assim, um tipo de um tabu no meio masculino. Mas agora a gente ali rolando o feed do Instagram, a gente vai ver cada vez mais os homens sem camisas, músculos definidos, com menos pelo, porque agora também homem também não pode mais ter pelo, uma pena. né?
E um novo padrão de beleza masculino que está se consolidando, tentando se consolidar, que faz com que muitos homens acabem buscando por esses procedimentos, né? A gente estava dando uma olhada aqui, são 3, segundo o Dr. Gabriel Magalhães, que é um biomédico, que é o ângulo da mandíbula, né? Ou colocando a prótese, ou fazendo a harmonização. Harmonização facial, né? O lipolift, que é eliminar gordura localizada e tudo mais. E a estética íntima masculina, que é um procedimento da região genital masculina que resulta em uma melhor aparência do pênis e ganhos visuais de espessura e comprimento. E aí eu tava lendo também uma matéria do presidente da Associação Britânica de Cirurgias Plásticas, que ele diz que os homens gays estão realizando mais procedimentos estéticos que os heterossexuais, mas que eles ainda perdem para as mulheres. E ele diz uma fala muito importante, que é que ele fala: alguns pacientes não precisam de cirurgia, eles precisam de ajuda psicológica, porque eles estão com essa coisa da pressão estética na cabeça. Eu queria saber, Samuel, assim, com você ou o seu entorno, né? Eu como mulher, você sabe, né? Mulheres aqui sofremos pressões estéticas. A gente se identifica nessas questões. Oh, meu Deus. Mas eu queria saber se em algum momento você chegou a pensar em fazer algum procedimento que hoje você considera tipo um absurdo, ou se você vê dos seus amigos e tal, essa busca pela indústria da estética para tentar se enquadrar nesse padrão. Ai, amiga, se contar a minha história, você vai falar assim: Samuel, o que foi que você não fez para ser aceito? Eu já entrei em academia. Eu entrei numa academia, né, durante muito tempo para tentar entrar dentro do padrão. Eu sabia que branco eu não ia conseguir ser, mas pelo menos musculoso eu tava tentando. E aí eu ferrei minha coluna. A rótula da coluna pinçou o meu ciático e eu fiquei 3 meses sem andar. Tudo isso porque o movimento, o meio gay, exigia de mim um corpo perfeito. Sim. E por mais que não exija assim, você só vai entrar se você tiver o corpo perfeito nessa balada. Não. Tipo, isso fica intrínseco, sabe? É interno, você vê quais são os acessos, você vê quais são os olhares, você vê quem seus amigos ficam comentando, e você também se coloca nesse lugar de olhar sempre para aquilo que você não tem, para aquilo que você não é, com a esperança que você seja um dia. E aí é interessante que eu me machuquei na semana que eu conheci meu marido. Porque eu conheci meu marido pela internet também, foi pelo Instagram. Instagram hashtag Instagram melhor do que Tinder. Muito melhor. E estamos casados, já estamos juntos há 6 anos. A gente se conheceu pelo Instagram. E eu lembro que ele é do Rio, eu de São Paulo. O estereótipo também, a ideia do que é o Rio de Janeiro está muito construído em cima daquilo que a gente recebe na TV, então eu imaginava que o Rio de Janeiro só tinha gente sarada. Na época eu já fazia academia, então eu falei assim, eu vou pegar mais pesado essa semana pra ficar bem inchado, amém, pra ficar bem inchado e chegar lá, porque eu ia lá no sábado visitá-lo, então durante a semana eu peguei um pouco mais pesado. Eu falei assim, eu vou fazer um agachamento pra ficar com o rabo bem lá em cima e ficar bem gostoso, assim, né, ficar bem lindo, bonito. Aí fui fazer, eu só senti o beliscão, sabe quando a mãe belisca assim nas costas? Aí vai. Depois disso, eu encontrei ele já puxando a perna. Eu falei assim, se gostar assim, é porque é. Aí ele acompanhou todo o processo. Porque tem que ser. Gente, meus primeiros meses de namoro com o Luiz foi a videochamada com ele me vendo tomando uns remédios muito fortes pra dor. Bolsa de água quente. Sim, ainda tive que usar o negócio. Eu usei muleta, usei bengala. Eu falei assim, bom, já entendi que é pra dar certo então. E deu porque é um homem negro. Você acha que se ele fosse um homem branco, não teria? Até hoje, todas as relações que eu tive foram com homens brancos. O único que foi com homem negro é o meu marido. Uau, Infelizmente é isso, né? Mas é isso. É preciso falar sobre isso, porque assim, eu não tenho nada contra, muito pelo contrário, o relacionamento interracial. Quando o pessoal fala, palmitagem, essas coisas, eu falo, discutir palmitagem, isso eu falo também no livro, é discutir um sistema que existiu no Brasil, que ainda existe por algumas pessoas, de embranquecimento da sua população. Quando nós estamos falando sobre pessoas LGBTs, nós estamos falando também sobre afeto e construção de atração, sabe? Quando a gente só tem um modelo a ser visto, um modelo a ser seguido, você nunca vai achar o outro como interessante. Aí a gente só não tá falando somente sobre corpos pretos, mas todos os corpos não brancos. Exato. Né? Todos os corpos não brancos não são tidos como atraentes, sim como exóticos. Eu acho que entra uma coisa muito importante nisso que você falou também, Samuel, daquela coisa que a gente discute. Tudo bem, a pessoa pode falar, não, eu não gosto, é o meu gosto. Mas você já parou pra pensar que o seu gosto é todo
construído em cima daquilo que a sociedade impõe como correto, como belo, como ideal e como modelo. É isso. Exato, é quem você segue no Instagram, quem é você tido como modelo, quem é seu exemplo, é tudo isso. É isso, e isso tá também dentro do movimento negro, gente. Se a gente for parar pra imaginar, muitas pessoas negras não se veem como negro. Eu só fui me entender enquanto homem negro depois que eu saio do armário e aí começo a entender todas as vivências que eu tinha. Minha mãe, minhas tias sempre alisavam os cabelos porque elas queriam ser aceitas dentro da igreja. Elas não entendiam que o fato delas não serem aceitas com seus cabelos crespos era racismo, sabe? Então, é preciso aprofundar também essas questões para tentar entender que essas coisas também tá no meio LGBT, tá no meio negro, tá no meio das mulheres, mundo, né? Tá no mundo. Então a gente tem que se colocar num lugar de, tipo, aprendizes. Nós não sabemos nada, estamos aprendendo e acho que é legal entender que quando a gente não sabe ainda e aí a gente vai aprendendo juntos. Comigo foi assim. Eu não nasci desconstruído, Sim, gente. sim, total. E a gente vai aprendendo, né? Mas, ô Samuel, você acredita que essa necessidade dessa mudança de se enquadrar, porque você mesmo falou que você se machucou dentro dessa busca por esse corpo, né? E eu fiquei pensando nesses dias, nessas pessoas que já têm um lugar de privilégio, são homossexuais, mas ainda assim ficam nessa busca incessante por um corpo dito como perfeito por muitos, entre aspas, né? E será que isso, não sei, será que o ser homossexual ainda é considerado uma falha? Então eu preciso compensar a minha aceitação no meu corpo, porque o corpo masculino, o corpo sarado é sinônimo de virilidade, de força do homem, do ser masculino, e isso acaba sendo mais passável dentro da sociedade por ser um pouco mais normal, entre aspas, digamos assim. Faz sentido? Porque o homem hétero, ele aceita do jeito que ele é, né? Com o corpo que ele é. O homem hétero, ele pode tudo e qualquer coisa. Exato. É isso. Eu acho que assim, existem muitas pessoas que fazem academia porque realmente gostam, porque realmente quer, porque realmente não tá ligando pros outros e porque realmente faz com que se sinta bem. Mas dentro da sociedade que a gente vive, se todas as pessoas que ouvirem o podcast viver no mesmo planeta que nós vivemos, nós sabemos o quanto que a estética mexe com a autoestima das pessoas. Isso se você é LGBT ou não. Sim. Agora, se você é criado dentro de um sistema que te exclui de tudo, até do amor paterno e materno, quando a gente fala sobre isso, a gente tá falando sobre algo muito mais denso do que qualquer sociedade possa entender com a sociedade heterossexual cis, que é: o amor incondicional não existe. Porque se existisse, pessoas LGBTs não eram expulsas de suas casas, não eram mortas, não apanhavam, sabe? Não aconteceria isso. E por ter essa certeza, nós LGBTs somos carentes, nós temos medo de ficar sozinhos, nós vamos fazer de tudo para que isso não aconteça. E se para isso tiver que se acabar numa academia, muitos vão acabar na academia. São poucas essas pessoas, isso seja LGBT ou não, que vai reconhecer que você mesmo se basta. É muito difícil chegar nessa compreensão. Ainda mais numa sociedade que não te permite nem conseguir uma promoção dentro de emprego. Porque onde já se viu ter um líder afeminado, um líder, entre muitas aspas, boiola, como que a gente vai entrar... Gente, quem me vê nas redes sociais me vê vestindo o meu vestido quando eu tenho que usar, uso brinco grande, uso meu cabelão. E eu trabalho no mercado de publicidade, que até pouco tempo atrás, eu estava entrando em sala de reuniões com gente muito grande, de várias empresas, da forma como eu sou. E não só por conta de estar nesse trabalho, mas por conta do trabalho que eu já desenvolvo com palestras e empresas, eu tento normalizar e normatizar nossas existências enquanto bichas afeminadas e bichas pretas, para que as pessoas entendam que não é um brinco na minha orelha, não é minha roupa que vai dizer o quanto que eu sou capaz de falar sobre um assunto. Exato. Porque na diversidade que vocês vão encontrar soluções para os problemas que vocês estão tendo de criatividade. Exato. Porque a diversidade sabe viver. E quando a gente fala sobre diversidade, a gente está falando sobre sexualidade, a gente está falando sobre questões socioeconômicas, a gente está falando sobre periferia, a gente está falando sobre imigrantes, refugiados, a gente está falando sobre mentes pensantes que não têm espaço porque não têm oportunidade. E é legal sempre analisar também, porque hoje as empresas se preocupam muito com isso, mas você fala assim, para você entender uma diversidade de uma empresa mesmo, você tem que olhar os altos cargos. Quem estão nos altos cargos? Homens brancos. Se quem está nos altos cargos são exatamente as mesmas pessoas, brancos, cis, heterossexuais, geralmente classe média, a empresa não é diversa. A empresa não é diversa porque ela não dá possibilidade para a diversidade crescer. É isso. E dentro desse rolê todo de diversidade, é preciso entender uma coisa. A ONU fez um tratado com todas as empresas que querem entrar nesse novo modelo de negócio, que é o modelo sustentável, uma cartilha sobre diversidade, como você ter uma equipe mais equalizada, mais diversa, seja questão de gênero, raça,
orientação sexual, tipo, tudo. Existe uma cartilha e muitas empresas receberam essa cartilha. Eu tenho acesso a essa cartilha e geralmente eu uso ela nas palestras que eu dou. Não é nada muito além do que as empresas podem fazer. E para além de colocar num comercial que vai passar só na internet, é fazer de dentro para fora. Exato. É nesse ponto que eu tô. Sabe, eu sou publicitário, eu vejo tudo que o pessoal coloca fora. Mas eu também sou um palestrante que entra dentro da empresa e falo, olha, para além de tudo isso que você está colocando para fora, coloque dentro também, porque isso só vai acontecer quando na mesa de reunião você souber por que colocar, por exemplo, Bombril, um produto chamado Crespinha é um problema. Não é possível, gente. E aí eu vou dizer como, de um modo geral. Existe uma coisa que nós no Movimento Negro falamos, que a branquitude nunca para pensar que ela pode estar errada. Isso é a branquitude num conceito geral. Imagina que essa campanha da Bombril, do Crespinha, passou por diversas pessoas. Vocês, pessoas brancas, se tivesse passado por uma pessoa não branca, teria ido pro ar? Não. Claro que não. Não, então. É bizarro. Eu sempre falo, vira e mexe a gente fala aqui que o meu sonho é abrir uma empresa de bom senso, dar consultoria de bom senso pras empresas. Nossa, vai ficar rica, amiga. Tem sempre a pessoa do bom senso, porque falta. Não, mas falta total, porque a gente vai analisar que essas pessoas, elas sempre tiveram os privilégios delas garantidos, elas nunca foram questionadas sobre as coisas que elas faziam de errado, e agora nós estamos tendo um pouquinho de voz pra falar e fazer com que elas fiquem um pouco constrangidas e até mudem um pouco as atitudes delas. Exato. Samuel, que recado você dá para esses jovens gays que querem se sentir inseridos e aceitos dentro da sociedade de alguma forma? O que a gente pode tirar desse programa para essas pessoas? Olha, infelizmente a gente ainda vive num mundo capitalista e é uma coisa que te faz entender que para que você possa existir, você precisa ter condições mínimas para acontecer isso. Que existir não é só nascer da sua mãe, ou ser adotado, ou estar respirando. Para você beber uma água, você talvez tenha que pagar a sua conta de água. Para você comer, provavelmente você vai ter que pagar a sua comida. Se caso você não more mais com seus pais, ou se por acaso você já entenda que seus pais não vão te aceitar. Esse é o primeiro passo, é você se estruturar financeiramente, porque financeiramente estruturado você vai conseguir cuidar do seu emocional. Infelizmente, a gente ainda não tem um sistema gratuito de cuidados de saúde mental. É isso que eu busco. Eu queria sair como vereador para São Paulo para colocar psicólogos e psiquiatras nas periferias, porque as únicas portas que estão abertas para escutar essas pessoas que estão sofrendo e traumatizadas é a porta da igreja, não é a porta do consultório psicológico ou psiquiátrico. E nós precisamos. São pessoas que sofrem nos seus trabalhos, que sofrem nos transportes, que sofreram na vida do tempo todo. Pessoas LGBTs, então, muito mais. E para esse homem gay, para esse menino viado, para esse homem preto, para esse homem fora do padrão, que é LGBT e que tá aí sofrendo por conta de questões de relacionamento, eu digo que nós estamos num caminho um pouco melhor do que já era na minha época, porque agora a gente está tendo a oportunidade de falar sobre isso. Na época que eu vivia um meio LGBT de ir pra balada, não se falava sobre isso, não se falava, não se discutia. Sim. Eu falava com algum amigo ou outro quando eles queriam ouvir, mas era muito difícil das pessoas entenderem qual que era a minha dor. Hoje eu falo e eu sei que tem muitas pessoas que vão se identificar e vão vir falar comigo. E aí a gente troca ideia no privado e eles entendem, sabe? Converse com pessoas parecidas, vejam pessoas mais próximas a você, perceba como é que é feita a estrutura das pessoas que estão em volta de você. Eu, por exemplo, eu tive uma criação que me fez ter comportamentos racistas durante uma época, que me fez entender durante um período que eu também não me sentia, entre muitas aspas, atraído por um homem negro, porque eu via na TV, eu via nos pornôs, eu via nas revistas que era um corpo branco que era aceitável. E até mesmo os homens negros que eu tentava me aproximar também tinha a mesma impressão. Sim. Então é preciso ter um pouco mais de amor. Eu acho que amor, o que eu digo é um amor próprio, principalmente. O amor entre os seus pares, entre os seus amigos. E amor você tem nunca é demais. E você tem esse núcleo duro. Eu vi isso, acho que no vídeo da Jules, quando ela tava falando sobre o conceito de feminismo, que geralmente o pessoal fala sobre o núcleo duro, que é quando as mulheres têm um núcleo muito mais próximo de amigas mais íntimas, na qual ela pode contar de verdade quando ela estiver, sei lá, passando por algum tipo de abuso, alguma coisa assim. Nesse grupo ela vai falar e ela sabe que não vai ser julgada e ela sabe que vai ter... Tipo, o LGBT precisa disso também, o homem gay precisa disso também. Vamos aprender com o movimento feminista também dentro desses aspectos, que nos ensina muito sobre a tal sororidade, que é, se você tem um amigo ou uma amiga
que é LGBT e você sabe que ele não está dentro dos padrões, porque é muito difícil se encaixar nesses padrões, quando ele chegar pra você e falar que tá sofrendo por alguém, escute. Se você não tiver nada pra falar, abrace. Se não puder abraçar, mande a música que ele mais goste e fala pra ele escutar e fala que amanhã vai ser melhor, porque ninguém morre de amor, mas morre de tristeza. Ai, que lindo. Arrasou. Muito bom. Samuel, seguinte, a gente tem um quadro aqui no nosso podcast onde cada um de nós vai abrir a porta pra alguém, alguma situação, para o que você quiser, o que o seu coração estiver conectado no momento de hoje. Eu vou começar aqui, eu vou começar abrindo a porta pro ator e diretor Kiko Mascarenhas, que hoje ele postou uma foto e fez uma legenda que ele disse tudo que eu queria dizer, que ele fez uma carta aberta aos otários que ainda estão em quarentena. E eu super me identifiquei. Esse feriado a gente passou por uma enxurrada de responsabilidade social, tanto das pessoas que fizeram essas aglomerações, quanto do governo, que não tomou nenhuma providência, diz que tem multa, mas e aí, essa multa vai pra onde? E se você está ouvindo e ainda está em algum tipo de isolamento, eu abro minha porta também pra você, porque é graças a nós que esse país ainda não atingiu o número de 5 mil mortes por dia. É isso. Nós estamos... olha, gente, estamos em quarentena... E eu já nem sei mais, gente. Eu já nem sei mais, de verdade. Já briguei... no começo da quarentena, eu briguei com familiares. Eu deixei de falar. Eu saí da casa dos meus pais quando essa quarentena pra me sentir mais seguro. Pra chegar onde nós estamos chegando agora e eu me senti realmente um otário. Um otário, é. Ai, gente, é difícil. Isso. Pri, Oi. e você? Pra quem você abre a sua porta? Bom, eu vou abrir a minha porta para uma pessoa que eu sigo e eu gosto muito e tem feito um trabalho muito importante sobre essa questão dessa pressão estética, sobre gordofobia e tudo mais dentro, né, da comunidade LGBTQIAP+, que é o Caio Revela. Eu gosto muito dele porque Maravilhoso. eu admiro muitas coisas no Caio, mas eu acho que eu admiro muito também a força que ele tem, porque ele recebe tanta pedrada que às vezes eu fico pensando, falo, meu Deus, acho que se fosse eu no lugar dele, eu não aguentaria. E ele continua lá. Eu tenho certeza que eu não aguentaria. Não, ele mostra as mensagens que ele recebe, eu fico assim chocada. É muita coisa, gente. Ele posta cada coisa. Eu acho lindo, assim, ele tá... Claro, eu não tô romantizando, tá, gente? Eu acho bonito o que ele faz e dele saber que o trabalho dele é mais importante. Ele ter essa coisa... maior que isso. Caio é maravilhoso. Essa entrega de se colocar ali na frente e falar, não, eu recebo as pedradas, mas eu tô aqui fazendo um trabalho bonito. Então eu abro as portas pro Caio, que faz um trabalho maravilhoso, essencial aí. Arrasou. Que a gente acha que talvez demore uns anos pra entender ainda, mas vai chegar lá. O Caio é maravilhoso, eu amo o trabalho que ele faz, ele e a Beta, que é a namorada dele, não binária, fazem um trabalho incrível, body positive, e foi meu contato com eles que também me fez também me aceitar mais também, porque também é dentro desse processo, por mais que a gente fale sobre a aceitação, todos nós temos problemas com a nossa aparência, com o nosso corpo, com alguma coisa, e eu tinha também, e aí foi vendo coisas que ele fala, coisas que o alexandrismo fala, coisas que a Raineon fala. Tem uma galera levantando essa bandeira, e não é somente uma bandeira, mas é só você olhar pro lado, gente. O mundo não é padrão. O mundo não é padrão. Exato. Então por que a gente quer padronizar essas nossas existências e fazer as outras pessoas sofrerem? Sim. Sabe? Então o trabalho do Caio é incrível e que É lindo. ele consiga se manter em pé, porque assim, eu não quero que o Caio receba mais pedradas, sabe? Eu quero que essas pessoas Exato. sejam responsabilizadas pelas pedradas que atacam no Caio, Sim. porque somente assim ele vai parar de receber pedrada. Porque eu queria muito que, Exato. se algum grupo de advogados, algum grupo de juristas estiverem ouvindo esse podcast, que entre em contato com o Caio e assessore juridicamente esse rapaz, para que ele lá na frente, além de ter tido um apoio psicológico, que eu sei que ele tem, mas que ele tenha um apoio jurídico também. Porque assim, somente expor e fazer com que a gente saiba do que está acontecendo é importante. Sim. Mas é importante que essas pessoas que fazem isso com ele, que também fazem com outras pessoas que não Sejam são públicas, punidas, né? sejam Precisam ser punidas. Elas precisam ser responsabilizadas, responsabilizadas. Gordofobia tá levando muita gente ao suicídio.
muita gente a depressão. E vão Exato. cuidar das suas vidas, né, gente? Pelo Sabe? amor de Deus, para de ficar enchendo o saco das pessoas. Ai, amigo, eu acho que o mundo tá de boa. Não tem pandemia, não tem desemprego, não tem nada acontecendo porque o pessoal tá Exato. cuidando da vida dos Não, e é outros. sempre bom lembrar que já existiu um Exatamente. grupo de pessoas que quis padronizar o mundo. O nome deles eram nazistas. Pois né? é. Então Pois veja é. bem o seu pensamento Exato. está alinhado ao quê? Pois é. A quem? É isso, é isso. E pra que fazer isso, né? Ai. Samuel, vou com você agora. Pra quem você abre a sua porta? Meu Deus. Eu vou abrir a porta. Eu acho que não vai ser pra alguém que não é conhecido, mas pra alguém que as pessoas conhecem, mas assim, nesse momento, nesse atual momento, na atual conjuntura política que nós estamos, e pensando que nós estamos falando num ambiente bem próximo, né, de uma eleição que tá pra acontecer, eu vou abrir a porta pro Boulos. Ótimo. Neste momento. Porque aqui em São Paulo é a única opção viável para que a gente possa mudar um pouco a realidade de algumas pessoas aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo. Confirmou a candidatura dele, né, Samuel? Confirmou a candidatura dele Confirmou. e eu espero muito, espero de esperança mesmo, não de esperar sentado, mas de esperança, que São Paulo faça como foi feito com Érica Malunguinho, que é a nossa primeira deputada trans no estado de São Paulo. Sim. Isso se deu muito por conta Sim. da cidade de São Paulo, que também já conhecia muito a Érica, mas também por conta do estado, mas agora, na cidade de São Paulo mesmo, né, com a eleição municipal, nós temos o poder de falar assim, olha, o que está acontecendo aqui a gente não gosta, a gente quer mudar, então São Paulo vai ditar um pouco como que vai ser as eleições, talvez, de 2022, se por acaso tiver, né? Então a gente precisa A gente espera que tenha. Ai, amiga, Por favor. se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É isso Faz que nós estamos, sentido. sabe? Ixalá, amém. Chamamém. Aleluia, arrepiei. Ah, gente, foi isso, Samuel. A gente queria agradecer muito por você ter topado Muito bater esse papo com a gente. Foi uma obrigada. delícia. Ai, Foi a gente. realização de um sonho aqui pra gente. Gente, foi uma conversa tipo de grupo de WhatsApp, a gente falando aqui, ó, no grupo do é Zoom, esse a o gente objetivo. conversando mesmo. Foi muito gostoso. E obrigado pelo trabalho que vocês estão fazendo, que têm feito. Agradeço a oportunidade de vir aqui tão próximo do lançamento do meu livro também. Então convido todo mundo a adquirirem o livro agora na pré-venda. Vou passar o link para vocês também colocarem aí nas redes de vocês também para me ajudar Vai nessa ser um venda. sucesso. Porque Ótimo, pode deixar. então, para além de toda a visibilidade e exposição que eu vá ter sobre esse livro, essa não é o grande objetivo. O grande objetivo desse livro, esse ano, é mostrar para o Bolsonaro que nós estamos agindo. Porque se esse livro for o mais vendido do ano, é o livro de uma bicha preta periférica falando sobre o amor. Sim. E é tudo que o E Bolsonaro que ninguém vai odeia. voltar pro armário. Então vamos falar para ele que nós estamos aqui existindo, falando de amor. Arrasou, muito bom. E Samuel, pra quem quiser acompanhar o seu trabalho, onde os nossos ouvintes podem te encontrar, pra quem ainda não te conhece? Bom, me encontre Samuel Gomes nas redes sociais, seja Instagram, Twitter. No LinkedIn, conselho também, porque lá eu sempre falo sobre o mercado de trabalho, às vezes coloco algumas vagas também. Maravilhoso. Samuel P. Gomes ou Samuel de Paula Gomes. E no YouTube, o projeto Aguardei no Armário. Lá eu tenho um canal que eu falo sobre aceitação e saída do armário. Eu falo também... Eu tenho um quadro lá que é o Saída do Armário, que eu falo sobre aceitação e saída do armário. Tem um quadro chamado Chá com S, que é um quadro que eu falo e entrevisto pessoas. E tem um quadro chamado Clipoteca, porque eu sempre quis ser VJ da MTV e agora eu tenho fundo verde. Seja você o seu próprio VJ. É isso! Sempre quis anunciar um clipe na MTV, gente. Com a Nossa, meu perninha sonho, meu apoiada sonho. ali. Não, quando a MTV começou com a MTV na rua, que era às vezes de alguns lugares em São Paulo, teve uma vez que foi muito perto da faculdade, eu saí mais cedo de casa e fui lá e encontrei, acho que na época da Astrid ou da Penélope, não sei quem é que tava, foi a Penélope, encontrei, tirei foto e tal. É isso, né, gente? Bom, e pra você que Ai, está gente, nos muito ouvindo, bom. toda semana a gente vai estar aqui pra bater um papo. Segue a gente no Instagram. @Porta Aberta Podcast. Dúvidas, sugestões, críticas, manda pra gente lá, Brasil. E é isso, galera. É isso aí. Um beijo. Galera. Tchau. Tchau! Tchau.